Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna. Meu nome é Guido Orlando Júnior, eu sou diretor do portal de conteúdo do portal Vida Moderna e também aqui dos estúdios Vida Moderna, e nós estamos no estúdio de São Paulo. Por que eu estou falando isso? Porque também tem no Rio de Janeiro e tem em São José dos Campos. Quem está comigo aqui hoje é o Cleiton Oliveira, que ele é executivo de negócios em cibersegurança da Edgewall. Tudo bem, Cleiton? Como é que você está? Tudo bom, Guido? Um prazer estar aqui. Igualmente. Cleiton, me diz uma coisa, só para posicionar o público que está vendo ou assistindo a gente, porque além do YouTube, ele vai também para 6 plataformas de podcast do mercado, né? Posiciona para mim a Edgewall, qual é que é o papel dela no mercado e por que o Wall entrou nesse mercado aqui. A Edgewall é uma empresa do grupo Wall, né? Sim. E ela basicamente presta serviço, é uma empresa de prestação de serviço. Basicamente, ela hoje trabalha na área de inteligência artificial, né? Machine Learning, tem um NOC próprio, bem robusto, Sim. SOC, né? E hoje, esse ano, né? Ano passado, começou um trabalho muito pesado na área de cibersegurança. Então, o foco principal 2024 e 2025 está sendo do grupo ali, né? A área de cyber. Entendi. Como é que você vê esse mercado hoje? Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Qual tipo de mercado que vocês atuam? É grande, só grande empresa, média empresa, pequena empresa, e quanto mais você vai descendo, mais complicado vai ficando, né? A questão acho que do mercado hoje é a maturidade das empresas. Né? Exatamente. As pequenas empresas hoje fazem o básico do básico, que é investir num firewall ou num antivírus, né? As empresas de médio porte ali já têm uma maturidade, entenderam a importância de cibersegurança, né? E eu acho que esse é o nosso principal mercado aqui no Brasil, né? Eu acho que a fatia maior do mercado seria essa, e é onde elas estão ainda nesse caminho, né, de aprendizado de cibersegurança, investindo em novas tecnologias, né, porque o AI está vindo aí e está quebrando muito paradigmas em relação à segurança aí, né. E as grandes já têm uma maturidade muito grande, então elas trabalham com grandes players, né, grandes fabricantes, né, e nosso ramo também vai ser de médio e grande empresas. Nós não tiramos as pequenas, é que as pequenas realmente o investimento delas hoje no Brasil Sim, é muito baixo. É complicado. Qual é que é a linha de corte para você definir pequena, média e grande? Você tem esse corte? Pela lá em torno de 50, 100 funcionários ali, é pequena empresa, pequena. Né? Acima de umas 80, eu diria, uma média de 80 funcionários aí para média empresas, mas vai depender muito do faturamento dessa companhia. Não, claro. E o segmento dela. Então, o segmento dela, se é uma área financeira, hoje as empresas do ramo financeiro faturam muito, né? Mas tem uma equipe muito, muito pequena. Sim, sim. E eles terceirizam muito a questão de segurança. Até para não dar foco ao negócio. Exatamente. Né? E aí eles compartilham assim, esse serviço, né? Realmente compartilhado. Eles têm um profissional ou outro dentro da companhia, e aí se torna muito mais palatável para eles contratar uma empresa de cibersegurança, onde vai ter especialistas em cada segmento. Então, tem em CIEM, em EDR, em várias tecnologias. E como é que você considera os executivos responsáveis por cibersegurança? Você tem desde um CISO, você tem o CIO, que está bem embolado ali também, aí você tem o cara responsável por segurança, né? Qual que é a maturidade das empresas, das médias e grandes? Vamos deixar as pequenas de lado, né? Médias e grandes. Qual que é a maturidade do mercado hoje? Tudo bem que todo mundo já sabe que é importante, mas entre achar que é importante e adotar tem um caminho grande aí, né? Sim, imenso, na verdade. As empresas de médio porte hoje, elas trabalham muito com a parte de conscientização, né? Porque a gente entende que não adianta ficar comprando ferramentas se você não tem uma maturidade dentro de casa, uma conscientização do seu time para suportar essas ferramentas, e as equipes também não saem apertando em botões indevidos, né? Então, eles estão investindo muito em treinamento, campanha de conscientização, né? Porque eles estão comprando ferramentas de inteligência artificial, né? Que acaba trazendo uma robustez, uma resposta a incidentes muito mais rápida, né? Em contrapartida, os atacantes também estão usando isso. Pois é. Então, a inteligência artificial, de um lado, vale para os dois lados, na verdade. Os dois lados da moeda, exatamente. E é esse que está a briga, né? Eu acho que não adianta só ter uma ferramenta com machine learning baseada em contexto, né? Então, antigamente, as ferramentas eram baseadas em assinaturas, né? Em hashes e por aí.
Hoje em dia, as ferramentas mais modernas, vamos dizer assim, elas usam muito a parte de IA para a parte de contexto. Então, ela não pega um ataque por ter um arquivo malicioso, mas sim o movimento desse arquivo, como que ele está se comportando ao ambiente. E esse é o segredo do negócio hoje, né? Porque qualquer mudança que você faz no malware, você muda a característica dele. Antigamente Sim. não pegava. Aí o código não Muda o hash, não mudou pega, tudo. é. E aí, agora, as ferramentas novas estão usando por contexto. E esse é o grande segredo. A questão é que só a Machine Learning, sem um profissional qualificado, que é um grande problema no Brasil hoje, perde um pouco a função. Sim. Porque vai ter muito falso positivo aparecendo, tanto para as médias empresas como para as grandes, né? Indiferente do tamanho da companhia. Tá. O mercado tem hoje consciência do que é um ransomware, por exemplo? Pequenas empresas Ainda não tem. Estão patinando ainda. Acham que não vai, né? Falam, eles não vão, pessoal de mim porque eu sou pequenininho, né? Não sei o quê. Eu já tive companhias que fecharam. Eu conheço empresas que fecharam 100%. Acaba fechando. Acabou a empresa, Acabou né? a empresa. É porque fica tudo em uma cloud, pegou um ransomware, perdeu todos os dados, perdeu o faturamento, perdeu o negócio, que às vezes era um software e não tinha um backup apropriado, e aí você acabou com a empresa, né? Então, muitas das empresas pequenas, e até médio porte, elas só investem depois que elas sofrem um incidente. Só que o custo para você se recuperar depois do incidente é muito maior de um investimento pré um ataque, né? Então, é a questão de um seguro de carro, eu falo, né? A gente espera não usar, mas se for quando precisar, tem que estar lá. E a coisa é bem sofisticada, né? Porque um ransomware, por exemplo, ele não entra e já sai atacando, né? Não. Ele planta, pode ficar meses, né? Ano, né? Depende da companhia. Então. Ele fica vendo qual é que é, onde é que estão os buracos, como é que a companhia funciona, né? E aí chega um dia que o CISO vai à loucura, né? A partir do momento que ele consegue pegar todos os dados necessários, coletar as informações, porque antigamente o ransomware que ele fazia, ele vinha, criptografava e você pagava para criptografar. Ponto. Isso era uma forma de ganhar dinheiro. Mas era uma negociação louca, né? Porque você vai negociar com... E às vezes não recebia. Com bandido, então. Você vai negociar com bandido, que confiança que você tem, né? Nenhuma. Hoje em dia você tem duas modalidades. Eles levam os dados e fazem a criptografia. Sim. Então você paga tanto para voltar os seus dados como para ele não divulgar os seus dados. Então virou um mercado promissor aí. Com garantia zero, né? Garantia zero. Garantia zero. A gente sempre recomenda não pagar. Claro. Porque nada garante e você alimenta o mercado, né? É um mercado muito lucrativo, né? Do cybercrime aí hoje em dia. O Brasil é um dos polos principais, principalmente na venda de credenciais para o mundo. Então, a lei brasileira é muito, assim, básica em relação... Permissiva, exatamente, em relação à cibersegurança. Então, não sou penalizado se eu conseguir uma credencial. Sim. Né? E o que acontece? Hoje eles capturam essas credenciais e vendem para o mercado internacional. Exato. E aí os ataques vêm do mercado internacional. Então, eles ficam blindados em relação às nossas leis, né? Mas é complicado, né? Porque eu acho que nenhum país, efetivamente, está bem preparado para bloquear efetivamente tudo isso, né? Eu acho que é impossível, né? É impossível, né? Seria impossível. Eu acho que a prevenção é o melhor remédio, né? Eu acho que após um ataque é muito dolorido. E aí você não consegue recuperar 100%, infelizmente. É raro, às vezes, que você consegue recuperar 100%. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você... Quando eu digo você, é o mercado em geral, tá? Consegue definir o board de uma empresa que ela tem que botar milhões em cibersegurança, por exemplo? Esse é um grande desafio. É um grande desafio, né? Eles consideram a cibersegurança como um custo, não como um investimento. Pois é, exatamente. Eles não veem como investimento. Não, nem perto disso, na verdade. E aí você tem que mostrar quanto faz a conta, né, inversa. Faz a conta. Você ficar um mês parado, qual seria o seu prejuízo? Uma semana, uma hora, uma depende coisa da para companhia. mostrar, mas que é impossível de mostrar, falar assim, derruba a chave geral, aí fica 3 horas sem movimentar a sem empresa. nenhum ataque. Então, assim, isso é o que é o jeito da gente mostrar para um CFO da vida, né? O impacto que ele teria para o negócio, né? Além disso, você tem a perda de dados, a divulgação... Não, a imagem... A imagem vai muito complicado. Você teve grandes empresas ano passado que sofreram ataques, os dados foram vazados, né? E isso prejudicou muito a imagem da companhia. Claro, não tem jeito, né? Não tem como. Quer dizer, a imagem, na verdade, vale mais do que os dados, né? Se for pensar.
Dependendo da companhia, né? Principalmente se for uma empresa de serviço, né? Então, isso é muito importante. O nome vale mais, né? A marca vale mais do que o próprio negócio. Sem dúvida. E, bom, pequena empresa nem se fala, então, né? Você falou que fechou, né? Pequena empresa que fechou. E elas só investem realmente após um ataque bem sucedido. Então, quando elas sofrem um impacto, aí sim eles tiram a mão do bolso. Só que, às vezes, tirar de 100 mil, vão tirar 200, né? Dobra o valor ali após um ataque. Porque você tem um custo de reparar o tempo que você ficou parado, seu negócio perdeu dinheiro porque ficou parado, você gastar dinheiro para recuperar, mais o investimento que você deveria ter feito lá atrás. Você não precisa falar nome, tá? Não precisa de nome aqui. Mas você tem conhecimento de alguma empresa que investiu em segurança, o CISO convenceu o board, convenceu o CFO, e mesmo assim não botaram o que devia botar, botaram menos, né? E mesmo assim a empresa foi invadida. Sim, uma grande empresa ano passado aconteceu isso. Só falar o nome. Mas realmente eles investiram um valor significativo em cibersegurança, mas só a solução por si só... Pois é, não resolveu. Não resolveu, né? Você tem que ter realmente a mão de obra, né? E a mão de obra no Brasil está realmente escassa. Então, é isso que eu queria comentar com você, né? Como é que está essa mão de obra? Que eu não chamo de mão de obra, porque é mais cérebro do que mão de obra, do que trabalho, né? Como é que está isso hoje aqui no Brasil? No mundo inteiro está uma crise, né? Você não tem profissional suficiente para bancar tudo isso, né? E formação também é complicada. Como é que você vê isso? Como é que vocês trabalham com isso? O mercado internacional está muito aquecido, né? Isso é um impacto negativo para o Brasil também, porque eles vêm buscar profissional aqui no Brasil, né? Buscar no sentido de contratação, né? Ele trabalha no Brasil ganhando em dólar e em euro, né? Então fica um pouco... Dentro de casa, né? Não dentro de deslocar, casa. Né? Então é 100% home, né? E aí, além disso, é inviável para uma empresa brasileira subsidiar, né, um profissional desse tipo, né? Uma característica que está acontecendo no mercado brasileiro é o profissional, ele trabalha numa empresa internacional e numa empresa nacional. Em duas empresas? Em duas empresas ao mesmo tempo, né? Já peguei alguns casos desses, é muito complicado, porque aí você tem até a parte de conflito de interesse. Não, sim, sem dúvida. E isso é extremamente... Mas não assina NDA, não? Assina, né? Mas... NDA é o No Disclosure Agreement, né? Isso. É um acordo de não divulgação, né? E, além disso, você também não pode trabalhar em empresas do segmento, né? Não pode. Tem várias cláusulas. Mas não aí, né, cara? Não tá muito, não estão preocupados com isso, infelizmente. Então, isso acaba impactando. Em relação à capacitação desses profissionais, existem muitos cursos. Hoje, o mercado tá dando, né, muito curso. O fabricante está disponibilizando muito treinamento, né? A parte acadêmica tem um grande leque, né, de treinamento. Porque cibersegurança é um mundo, né? Então, você tem CTI, equipe de Red, equipe de Blue, você tem vários segmentos ali dentro. Então, esses cursos, esses treinamentos, certificações estão sendo dadas para os profissionais. No entanto, você não está encontrando profissionais para fazer os cursos. Tem cadeira vazia, Tem né? muita cadeira vazia. E, além disso, a cibersegurança é inconstante, né? Então, é uma pessoa que tem que gostar muito de estudar. Então, o que você estudou hoje, daqui um mês, 2 meses... Cara, a coisa tá pior que médico, né? Porque médico a gente brincava que não podia parar de estudar a vida inteira, né? O cara de segurança, então, depois que morre, tem que continuar estudando. Continua um livro do lado ali para dar uma olhada. Bota no caixão um livro também. Exatamente. Porque é impressionante, né, cara? Não pode parar, né? Não pode. E, assim, as empresas estão fazendo para suprir isso. Elas estão pegando pessoas de áreas similares, né? Correlatas, como tecnologia da informação e parte de engenharia, e preparando esse profissional para a área de cyber. A questão é que quando você prepara esse profissional, ele tira certificações, vai para o LinkedIn, começa a publicar muito isso, automaticamente as empresas vêm, né, para captar esses profissionais, para levar eles, né? E até mesmo os fabricantes. Então, quando você treina muito um profissional em uma solução, o próprio fabricante vem e puxa esse profissional. E não tem como amarrar com contrato, nada disso. Nada disso, né? Porque eles pagam uma multa, na verdade. Você põe no contrato que ele tem que reembolsar. Paga. Tá bom, tá aqui o dinheiro, eu vou embora. Tchau. Então tá muito complexo esse mercado, né? E isso é uma das carências, uma das maiores carências no Brasil, é a questão de mão de obra qualificada. Sim. Agora, na minha opinião, esse tipo de mão de obra, ele não poderia ser somente técnico, né? Ele teria que ter uma noção de negócio também, né?
É que segurança é baseada em contexto. Eu sei, mas ele teria que ter uma noção de negócio. Sim, né? porque ele vai proteger o negócio do cliente. Então ele tem que no final das contas. entender o negócio, né, o ramo que ele está atuando. Então, na área financeira, eu falo que é as joias da coroa. Você tem que saber proteger as joias da coroa do cliente. Né? Hoje a cibersegurança acaba se tornando um pouco mais cara, né, porque está em dólar ainda, a maioria das soluções. Sim. Apesar que tem empresas brasileiras muito boas. Tem. De excelentes soluções, né? Que o Brasil às vezes não considera isso, mas o Brasil é um grande polo de soluções de cibersegurança. Mas muitas empresas preferem essas empresas internacionais, pagando em dólar. Sim. Né? Isso impacta muito a questão da contratação, de treinamento, né? E da língua. O brasileiro não é uma população que tem um inglês fluente, nativo, aí, vamos dizer assim. Então, é muito complicado para esse contexto também. Na verdade, o Brasil ele tem os dois lados, né? Ele é um grande produtor de malwares e tudo mais e um grande fornecedor de tecnologia contra invasões também, né? Tem os dois lados aí, né? É que para você defender, você tem que saber atacar, né? Exatamente. É a vantagem, né? A pessoa sempre ela começa numa carreira de blue team, parte de defesa, e ela começa indo para de ataque, né? Quando ela alcança uma maturidade, ela não vai parar de ataque, porque ela vai conhecer como atacar para depois aprender a defender de novo, né? Então, é uma balança muito importante isso, saber atacar. E aí o Brasil acabou se tornando um dos polos. E uma das maiores provas é o seguinte, você não escuta mais falar de assalto a banco, né? Para quê? Pois é. É muito mais vantajoso. Você lembra antigamente, cara, assalto a banco era um por semana que noticiava, né? Acabou. Você não escuta mais falar de assalto a banco. Às vezes no interior, né? Acho que é muito mais lucrativo hoje em dia o cybercrime, né? Hoje, o assaltante das antigas tá morto, o cara tá passando fome. Ele vai ter que começar a estudar. Ele vai ter que começar a se preparar para o cybercrime, na verdade. Mas, na verdade, é um pouco da campanha de conscientização que a gente tem para as empresas. Claro. Porque você tem engenharia social. Então, vamos dizer assim, o bandido antigo, né? Ele começou a usar todo aquele conhecimento. Acho que ele está contratando molecada aí. Existem aplicativos, né? Na Dark Web para contratar profissionais e aplicativo. Então, é muito interessante isso. A questão é que o mercado está pegando esses bandidos, né? Essas pessoas de uma índole de antigamente, usando elas para fazer engenharia social. E elas usam engenharia social para coletar dados de uma companhia para alimentar um grupo maior, que seria os cabeças, para fazer um ataque direcionado. Né? Exatamente. Então, o mercado está evoluindo. Tá. Né? A gente está falando bastante aqui de empresa. Agora, você tem um elo fraco aí, que é o consumidor final, né, também. Eu diria que é o elo mais complexo. É o mais complexo, né? Porque você não sabe quem é, né? Assim como você não sabe quem está atacando, você não sabe quem é o usuário que vai te abrir buraco, né? Que vai abrir brecha, né? Até para empresas, né? Empresas parceiras, acho que o ecossistema todo precisa ser protegido. Então, existem hoje soluções, né? A Edwall está desenvolvendo soluções nesse sentido. Já desenvolveu que você não protege só a empresa, você protege a cadeia da empresa de suprimentos. Então, você tem a empresa que tem a VPN, você vai proteger essa empresa que tem a VPN para ela não ser atacada e assim por diante, né? Para proteger todo o ecossistema que você está envolvido. Né? Então, isso é o futuro, né? Você tem que proteger todo mundo ao seu redor para você também estar protegido. Então, mas hoje você tem, por exemplo, home office, né? Uhum. Hoje, pessoas trabalham 3 dias em casa, 2 na empresa, ou o contrário. Só que dentro da casa de pessoas que trabalham, eles não têm a menor noção de segurança. Quando eles estão dentro da empresa, eles estão num ambiente ali controladíssimo, né? Sim. Agora vai para casa, o cara leva o computador para casa. Ou tem o computador dele em casa. Tudo bem que ele pode estar travado, pode estar... Agora, o que não está travado? Smart TV, Alexa, ar-condicionado. Hoje em dia está tudo conectado, né? Tudo conectado. E é fácil de invadir, né? É fácil de invadir, né? Muito fácil. O que está acontecendo com as empresas hoje que elas estão fazendo é criando máquinas virtuais. Sim. Então, a questão da máquina virtual. Da máquina mesmo, da máquina virtual, tá. né? Além da conexão VPN. Além da conexão VPN. Então, você tem que fechar uma conexão segura com uma VPN e criar uma máquina virtual dentro do seu desktop. Então, você vai poder usar tanto o seu equipamento pessoal como da empresa, criando uma bolha ali dentro, né? Uma máquina virtual ali dentro daquele seu equipamento, onde vai ter todos os sistemas de segurança, um EDR mais robusto, uma microsegmentação e toda uma proteção. E aí você isola esse ambiente, né?
com o ambiente da sua residência. Sim. Então, essa é uma das estratégias que estão sendo adotadas pelas companhias. Aí, se ela quiser conectar por fora, não consegue, né? Não acontece, né? Não seria possível, porque você fica dentro de uma, vamos dizer, numa caixa, né? Isso. E essa caixa tem uma conexão com a empresa. Então, sua máquina está ali dentro, você usa ali dentro com os dados da companhia, as informações. A partir do momento que você sai dali, nenhum dado, nenhuma planilha, nada disso consegue ir para o mundo exterior, vamos dizer assim. Na época da pandemia, você estava na área de segurança também? Estava. Estava numa outra empresa, não Numa estava outra aqui agora. companhia, Né? Você está aqui há isso. 4 meses, né? Isso, 4 a 5 meses aí. Como é que foi aquilo, cara? Como é que vocês acordaram? Porque foi fechado num domingo, se eu não me engano, acordou na segunda, temos que jogar. Eu lembro que faltou máquina para locação. Isso, e aí uma das soluções foi essa máquina virtual, que a gente poderia usar a máquina das pessoas para trabalhar, né, para a companhia. Não, mas foi um horror, né? Isso foi uma loucura, até porque a gente não estava preparado como nós estamos hoje para isso, né? E as pessoas não tinham equipamento dentro de casa, nem pessoal, nem corporativo para ser utilizado. Então foi um desafio, porque a gente teve que aproveitar quem tinha em casa, usar o pessoal, né? E preparar essa máquina para uso corporativo e transportar os corporativos para as residências, né? E pagamos Uber, muita empresa pagou Uber para levar táxi, para levar o equipamento para a casa da pessoa, né? Aí tem outra questão, que é a parte de mesa, cadeira, teve todo um desafio em cima disso. Então, foi acho que um mês ali depois para conseguir dormir. Não foi fácil, né? Não foi fácil para ninguém, né? Acho que para os CTOs hoje em dia seria mais fácil, né? Hoje eu acho que está muito mais aceitável essa questão de trabalhar de casa, né? E as pessoas já possuem os equipamentos. Na maioria não tem mais desktop. A grande parte da empresa hoje tem um notebook. Mesmo as empresas, as pessoas que estão trabalhando presencial, elas possuem um notebook, né? Então o notebook tem essa flexibilidade. A questão é, igual eu falei, o investimento em cibersegurança hoje, que empresas de pequeno porte e algumas de médio porte ainda não entenderam a necessidade. Não, eu pode até ter entendido, mas não tem dinheiro mesmo, cara. É porque prioriza o negócio, né? Gostaria, né? Prioriza o negócio. Eu acho o seguinte, eu acho que elas até sabem o que tem que fazer, têm vontade de fazer, mas... Mas talvez seja um pouco de orientação, Guido. Você tem hoje ferramentas open source, né? Dão mais trabalho para implementar, né? Mas tem muita coisa pronta já hoje. Tem que tomar cuidado do que você pega também para você não prejudicar. Claro. Mas tem ferramentas prontas hoje que você pode utilizar. E aí você pagando uma consultoria, né? Você consegue ter esse norte, o caminho a ser seguido para isso, né? Então você consegue utilizar ferramentas até antigamente usadas pelo NOC, uma ferramenta de observabilidade, para conseguir agregar numa equipe de segurança. Então, depende muito dos parâmetros que você coloca. Então, assim, se eu tenho um switch, aumentou o processamento, o tráfego está muito alto nessa porta, isso são características de um ataque ou de saída de dados. Então, você pode utilizar isso como segurança. Algumas empresas não enxergam isso. Elas dizem, isso aqui é NOC, isso aqui é SOC, é segurança, né? Porque hoje segurança é baseada em SOC aqui, né? Então, eu acho que dá para utilizar ferramentas que já possuem com uma visão de segurança. Então, você pode reaproveitar essas ferramentas que você tem dentro de casa, sem altos investimentos, né? Para a segurança. E conforme você vai ganhando maturidade e vem agregando valor à segurança, você vai investindo mais, né? De uma forma faseada e de qualidade. Tem empresas muito grandes que compraram na época que estava dando boom de cibersegurança, gastaram milhões e milhões em segurança. Compraram hardware, tudo. Um absurdo. E hoje eles não sabem nem o que fazer com as ferramentas. Vira tudo local, né? É tudo local. Então você tem que comprar hardware, aí você compra a licença do software, você implanta, mas aí você não tem quem faz a gestão desse software. Isso aí, na minha opinião, é um legado que vai ter que dar um destino qualquer hora, né? E agora eles estão percebendo que é necessário integrar as ferramentas. E tem muita ferramenta que são funções similares. Então está queimando dinheiro. Você está falando de nuvem híbrida? Nuvem híbrida. No caso, né? Um ambiente híbrido hoje, né? Vocês trabalham com isso? Também. Podemos tanto subir um ambiente para a nuvem, temos uma nuvem própria, né? Uma rede privada, como também podemos tirar de uma nuvem e internalizar o ambiente do cliente, né? Que tem hoje muito desse movimento, né? Que tinha muita gente fora na AWS, em outras empresas que ficavam fora do país, e estão voltando por causa dessa volatilidade, não sabe o que vai acontecer com o mercado internacional. Você tem um LGPD aí também que muito pesado. Tem que trazer os dados para cá, né? Isso. E aí a gente se fortalece nesse mercado também porque a gente pode oferecer também essa nuvem.
Então, nós temos uma nuvem aqui no Brasil, nós podemos oferecer isso para o nosso cliente, uma cloud privada, e com uma camada de segurança muito forte em cima disso. Né? Além de a gente ter ISO 27000, 9000 e todas as Sim, PCI. tem que ter ISO de tudo quanto é lado. Tudo aí, que é né? tipo PCI, que é uma das mais importantes na área financeira. Então, a empresa ela precisa se qualificar, né? Nesses frameworks. É basicamente compliance, né? Basicamente, compliance. Se você não- E é a cadeia, né? A cadeia precisa ter. então, exatamente. Quer dizer, aí é uma cadeia. Aí é você, teu fornecedor, aí vai embora. E aí é que eu preciso, que eu costumo falar. Impossível comprar tudo. Não dá. Então, entenda seu contexto e seja preciso no seu investimento, né? Às vezes você já tem uma ferramenta que você pode utilizar com uma característica de segurança. Conforme você vai pegando maturidade, você vai colocando mais dinheiro ali, né? Entendendo, porque conforme você vai vendo o resultado, você vai vendo a importância daquilo, os resultados que aquilo vai te trazendo, você vai conseguindo mais verba, né? Você vai conseguindo aprovação de mais verbas para investir naquilo e dar ainda mais resultado. Não adianta você comprar uma ferramenta top de mercado, comprar uma Ferrari para andar numa rua de terra. Faz Então, sentido. basicamente, é entender o contexto do cliente e ofertar a melhor ferramenta para ele. A ferramenta que mais atende ele em relação ao contexto dele e maturidade. Então, não adianta dar uma ferramenta muito forte se ele não tem maturidade para suportar aquela ferramenta. Então, às vezes, você tem que ir trocando a ferramenta, né? Você pega uma ferramenta mais básica para ele adquirir maturidade, utiliza ela 100%, né? Conforme ele vai alcançando aí 80%, 90% da ferramenta, você pode propor uma evolução de ferramenta. Sim. E aí você vai seguindo esse caminho aí, né? É porque é mais fácil, né? Muito mais fácil. Você não desembolsa de uma vez, mas você vai fazendo a coisa paulatinamente, aumentando a segurança, na verdade. Né? E vai entendendo o que é Vai segurança. entendendo o que é segurança. Entendendo o que é segurança e como que é segurança para o seu contexto, né? Para o seu ambiente. Qual que é o tempo médio de maturação de uma venda? Você chega numa empresa que não é cliente. Você entra nela, tem que fazer POC. POC é Proof of Concept, né? Para você que não sabe, que é prova de conceito, né? Existe muita prova de conceito? Muita. No Brasil a gente tem uma linha de venda, né? Uma régua de venda muito longa, na verdade. Sim, né? então. A maturação é longa, né? É muito longa. É uma venda realmente consultiva, né? Sim, sim. Porque empresas pequenas não sabem o que é segurança, a maioria das vezes não sabe o que é cibersegurança, não sabe nem o que eles precisam e o que eles querem. Exatamente. Ah, eu preciso de alguma coisa para me proteger. Mas o quê? Ah, qualquer coisa, vê aí. Ah. Então, eu já ouvi isso numa reunião né, de dono de empresa. Então, a gente tem que entender o contexto e falar, ó, acho que neste momento você precisa disso para te proteger. Sim. Né? Mas tem empresas também que têm um nível de maturidade muito alta, principalmente na área financeira, a parte de varejista, a parte de tecnologia, empresas de tecnologias têm uma maturidade alta em cibersegurança e essas são mais complicadas ainda, porque aí elas pegam 5, 6 fabricantes para comparar, tem prova de conceito com todos, né? A nossa margem reduz drasticamente, né? Então, assim, você acaba ganhando mais nos seus diferenciais, que é o quê? A capacitação do seu time, conhecimento, entender o contexto, do que é simplesmente vender uma licença. Na verdade, você tem que dar segurança para quem está te comprando. Exatamente. E saber o que você está falando, né? É isso que é o importante ali. O cara tem que ter segurança na conversa, né? Tem muita empresa de segurança hoje no Brasil. Muita empresa que se diz de segurança, na verdade. Exatamente. Mas são poucas realmente que entendem e conseguem orientar o cliente a um caminho seguro, vamos dizer assim, de cibersegurança, com investimentos condizentes ao seu negócio, né? E para a gente finalizar agora, qual é que foi a tua trajetória acadêmica e profissional até se chegar onde você está hoje? Eu trabalho com tecnologia desde muito pequeno. Eu tinha loja de informática quando quando era moleque, né? Naquela época ainda que você buscava equipamento no Paraguai. Sei. Então eu tive uma loja, buscava equipamentos no Paraguai. Então trabalhei muito tempo com lojas, montando redes. Aí parti para a infraestrutura, né? Comecei a trabalhar montando rack, data centers, né? A parte de ventilação, ar-condicionado, toda essa parte. E depois eu parti para a área de sistemas operacionais. E aí, entrando em sistema operacional, automaticamente você começa a ver código, programação. E aí eu fui migrando para a área de cibersegurança. Né? Hoje você é uma pessoa de negócio, né? Eu sou uma área de negócio, exatamente isso. Mas dentro de companhias, eu trabalhei com infraestrutura. Você conhece todo o processo. E aí eu estou há uns 10 anos aí falando de cyber já.
E aí, automaticamente, falando de cyber, você acaba indo para a área de negócios, tendo muita interação com o cliente, entendendo o mercado, né? E eu conseguindo falar com vários fabricantes para ofertar a melhor solução. Claro, e é um mercado que não tem fim, né, cara? Jamais, né? Acho que agora daqui para frente é só... só cresce, na verdade, né? Eu comecei com técnico em mecatrônica. Olha. Aí fiz engenharia de telecomunicações, depois fiz pós-graduações, aí tenho 3 pós-graduações, uma em cibersegurança, uma gestão de projetos, né? E uma área de negócios. Que é imprescindível, né? Que é imprescindível, então não adianta, você tem que ter esse conceito de gestão, né? Não tem jeito. E aí eu fiz uma pós também na área de negócios para aprender, né? O mercado, né? Que é uma particularidade. Claro, claro. Olha, eu quero agradecer bastante o tempo que você dedicou para mim aqui. Eu sei que você tem uma agenda bastante concorrida. Eu te agradeço bastante, viu? Eu agradeço o papo aí, foi muito interessante. Tá bom, obrigado. Obrigado. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna e dos estúdios Vida Moderna. E eu termino todo o podcast dizendo o seguinte: além de excelente conteúdo, nós entregamos conhecimento e eu te vejo num próximo podcast. Tchau.